A live hoje é para falar sobre pedir desculpas. Ah, a gente estava conversando, falando sobre isso na última live e não deu tempo, né, dessa questão de como pedir desculpas, né, de uma forma que realmente faça sentido para quem está se desculpando e para quem está recebendo as desculpas, né. Para chegar lá, eu vou precisar dar uma volta imensa, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, sem deixar muita informação de fora, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente desagrada o outro, a gente precisa reconciliar a relação com o outro, né? E demonstrar um arrependimento é o primeiro passo. Então, se eu faço alguma coisa que magoe uma outra pessoa com intenção ou sem intenção, não importa, né? Eu vou estar impactando aquela pessoa de uma forma que vai deixar ela não se sentindo bem entre a gente, e daí eu preciso pedir desculpas, eu preciso refazer com que o nosso relacionamento volte a ser fluido, volte a ser bom, né? Então, o que acontece com as nossas crianças, e aí eu não acho que é só com criança com autismo, eu acho que hoje em dia é com qualquer filho, a gente tem, como sociedade, a gente tem um receio de demonstrar as nossas reais emoções com eles, as nossas reais frustrações. É como se a gente quisesse preservar eles de sentimentos negativos para que a vida ficasse mais leve, né? Para que eles fossem mais felizes. Então, se eu não fazer com que o meu filho perceba que ele frustre as outras pessoas, né, meu filho e minha filha, eu vou fazer com que ele se sinta bem o tempo inteiro sobre ele mesmo. Mas aí a gente está tirando, né, isso é um risco muito grande que a gente está tirando deles a chance de perceber o quanto a gente impacta o outro e o quanto a gente pode crescer e refletir sobre os nossos próprios comportamentos e as nossas próprias atitudes. Então eu acho super importante a gente estar com isso na cabeça, que quando você demonstra para alguém que algo que ela fez te desagradou, é uma parte super importante do desenvolvimento. Se nós como pais a gente não conseguir demonstrar para os nossos filhos que o que ele fez não foi bom, não foi legal, não está com muito esforço ou me magoou, o mundo vai fazer isso, e aí eles não vão saber processar, e conforme eles vão crescendo, as frustrações vão ficando maiores e maiores, ao ponto de não conseguir entender que a vida é feita de frustrações, né? A vida não é feita de só sucessos, né? A gente tem sucessos depois que passou por muitas frustrações, por muitas decepções, aí a gente começa a enxergar o sucesso até de uma outra forma, que a gente começa a perceber que o sucesso não é a perfeição. Então é super importante a gente ter isso em mente, que quando a gente demonstra uma decepção, uma mágoa, um sentimento de reprovação para os nossos filhos, a gente não está reprovando eles como pessoa, mas a gente está reprovando aquele comportamento específico, que eles precisam refletir nesse comportamento e precisam melhorar, né? Para eu conseguir processar as minhas emoções, eu tenho que pensar que eu não estou partindo do princípio que eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu não tenho que controlar para que eu nunca fique triste, eu não tenho que controlar para que eu nunca fique com medo. Não é disso que se trata. Se trata de conseguir processar, dar o sentido, perceber a dimensão, principalmente nas nossas crianças, perceber a dimensão e a intensidade dessa minha emoção, dessa minha reação, se ela de fato se encaixa, né, no que aconteceu, né? Isso é uma habilidade fundamental para o aprendizado e para a socialização. Quando a gente reage muito grande para uma situação muito pequena, a gente acaba afastando as pessoas e criando, fazendo com que essas pessoas criem escudos, ou então vira o café com leite, ai, deixa, ele vai reagir, me incomoda, mas a ele parece que incomoda mais porque a reação é muito grande. Mas eu posso ter essa tolerância, uma outra pessoa não, e eu vou estar impedindo essa pessoa de crescer. A gente tem 5 emoções, né, que são as básicas, que é o medo, a tristeza, a raiva, o nojo e a felicidade. Dessas 5 que é do filme Inside Out. Se assistir o filme você perceber, das 5 emoções, 4 não são confortáveis e só um que é a alegria. Só que se a gente perceber, toda vez que a gente passa por uma situação de medo e a gente sobreviveu, o outro lado vem a alegria. Se a gente passa por uma tristeza e a gente conseguiu processar essa tristeza, do outro lado vem uma alegria. A raiva, eu sinto mais que ela é mais um escudo, né? Por trás da raiva sempre existe um medo,
na verdade, a gente coloca essa raiva para fora, que é uma forma da gente se proteger dos nossos medos, da nossa tristeza, do nosso sentimento de não aceitação, né? E é super, super importante a gente fazer essa divisão, que quando a gente não gosta de alguma coisa que os nossos filhos fizeram, a gente não gosta do que eles fizeram, não é da pessoa. Eu fui criada num ambiente, numa família, em que não se fez essa distinção. Isso causa traumas grandes para o resto da vida. Então, o problema não é a gente dizer que a criança não gostou de alguma coisa, é a gente linkar esse comportamento ao caráter e personalidade da criança. Então, eu posso fazer alguma coisa, eu posso dizer alguma coisa para alguém que magoe essa pessoa, mas não necessariamente eu sou uma pessoa ruim por isso. Esse meu comportamento, essas minhas palavras, não foram legais, mas é nisso que eu preciso refletir. Mas eu, como um ser total, eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas intenções, né? Eu posso errar, mas eu ainda continuo tendo boas intenções. Então é super importante quando a gente reagir às nossas crianças, né, a um comportamento deles que desagradou, a gente fazer essa diferença super clara, que o desagrado é aquele tipo de comportamento. Me desagrada porque você está gritando, não é você quem me desagrada, os gritos me desagradam, né? Você, meu filho ou minha filha, tem todo o meu amor, mas esses gritos me desagradam, esses gritos me fazem sair de perto, né? Esses gritos fazem com que a nossa relação não fique legal. Não é você, não é a pessoa. É super importante a gente fazer essa distinção, né? Eu preciso realizar que o meu poder não está em controlar o meu filho, e meu filho também precisa realizar que o poder dele não está em me controlar, em controlar as pessoas e controlar os ambientes, né? É importante a gente saber que o nosso poder está na questão de que o impacto que a gente causa nas outras pessoas. Então a gente pode causar impactos positivos ou impactos negativos. E é aí que a gente tem que fazer essa diferenciação. Mas o nosso poder não está em eu controlar como o outro vai reagir. Mas eu tenho no meu pensamento que se eu fizer determinados tipos de coisas, se eu chegar na minha mãe e der um abraço quando eu sair da escola, eu vou impactar positivamente a ela. Se minha mãe diz para mim que não posso comer a 10ª bolacha e eu começar a gritar e ficar brava, eu vou impactar ela de uma forma negativa, de uma forma em que que a nossa relação não fique muito bacana, né? Então é essa diferenciação que a gente fala, o meu poder está na minha ação de impacto ao outro, mas não no controle do outro. Eu faço o que eu quero, você me obedece, nem no nosso lado, nem no lado das nossas crianças em relação a gente, né? Quando a gente tem uma criança que ela está constantemente em busca de reações e ela faz bastante coisa errada, ela está constantemente, né, em busca, mesmo que essas reações sejam negativas, ela está com um sentimento de solidão. É muito mais fácil a gente impactar as pessoas de forma negativa do que impactar elas de forma positiva. Então, quando a criança entra nesse desespero, nessa questão de solidão e começa a aprontar e parece que faz absolutamente, sai de uma coisa errada para outra coisa não legal, a gente tem que pensar, nossa, existe um sentimento de solidão aí, existe um tédio que ela não está conseguindo processar. Como é que a gente pode dar um suporte melhor para isso? Não que a criança não tenha que se sentir solidão de vez em quando, não que a criança não tenha que se sentir tédio, mas quando ela chega a desregular a criança, a gente precisa impactar. A gente precisa ter uma atitude para que impacte de uma forma diferente a criança. Eu acredito muito na questão de trazer para o dia a dia por causa disso. Não dá para a gente criar a imagem para as nossas crianças que a vida é só diversão, que a vida é só cinema, televisão, videogame, né, e não tem as responsabilidades. Quando a gente traz eles junto para o dia a dia, para as coisas que a gente faz, a gente compartilha da nossa vida com eles, esse vínculo fica mais forte também, ele de uma forma saudável, de uma forma que a criança não se sente isolada, né? Não se sente a criança esperando para que venham coisas, eu posso participar da vida do outro também. Em questão de intensidade, tem um programa que foi desenvolvido aqui nos Estados Unidos que chama o 5-Point Scale, que você coloca de 1 a 5
né? Qual é a intensidade, sendo o 1 mais baixo e o 5 o mais alto. E visualmente é legal, a gente fez, eu não fiz com as carinhas, eu fiz com cores, as cores do arco-íris para os meninos, porque é só uma questão para a gente conseguir entender mesmo. Então, o meu roxinho era quando eu estou mais tranquilo, e aí eu fui subindo, a gente fez em sete cores com os meninos, e aí a gente ia falando, principalmente isso com o Luiz, né, que tem o autismo de alto funcionamento. Com o Pedro é tipo, calma, que tá muito grande essa reação, tem que ficar mais calma e respira. Mas com o Luiz era muito tipo assim, a maneira como você está reagindo, porque o seu brinquedo foi colocado numa prateleira diferente. Essa é uma reação vermelha, uma reação amarela, uma reação roxinha, uma reação azul. Né? Qual a intensidade de 1 a 7? Né? É uma coisa que vai acabar o mundo, é uma coisa que fez com que você não achasse, mas as coisas te perturbam muito. E aí ele foi percebendo que ele tinha reações, né? A gente trazia para a lógica isso, que ele tinha reações muito mais intensas do que a situação em si pedia. Não é que ele é proibido de ter a reação, mas ele tem que pensar, essa minha reação está muito histérica, essa minha reação está compatível com a situação, essa minha reação está muito baixa, né? Que às vezes também tem isso, né? Quando acontece alguma coisa que magoa todo mundo, parece que para eles não atinge. Também a gente tem que trazer isso à tona e falar, não foi legal, né? Para eles irem percebendo. Então é super bacana a gente trabalhar com uma régua, vamos dizer assim, com uma escala, com alguma coisa, principalmente nas crianças de alto funcionamento. E aí ensinar a questão de contar até 10 e respirar para acalmar, para colocar as ideias no lugar, para a gente continuar percebendo a vida numa plataforma mais clara, né? Não tudo muito intenso, não tudo muito explosivo, né? Eu percebendo que o que eu faço impacta o outro, eu vou conseguir daí, né, se eu passo dessa plataforma de ensinar o meu filho a perceber que o que eu faço vai impactar ele e o que ele faz vai impactar a mim, e isso vai mudar essa forma como a gente vai se relacionar, é só assim que eu vou conseguir ter um pedido de desculpas sincero, né? Porque se eu não perceber o quanto eu impacto o outro, só falar desculpa não resolve, né? Teve muito uma época perto dos 4, 5 anos do Luiz, que a gente ensinou ele a pedir desculpas, e ele falava desculpa e seguia a vida como se nada tivesse feito. Quando a gente se prepara, né, a gente tem uma preparação para pedir desculpa para outra pessoa, né, você realmente tem aquele sentimento, seja ele rápido com algum estranho na rua, seja ele mais profundo com alguém mais da família que você fez alguma coisa que não foi legal, que você percebeu que não foi legal, né? Então, para eu pedir desculpas, eu primeiro preciso perceber o que eu fiz, eu preciso saber o que eu fiz, do que eu estou pedindo desculpas. Porque muitas vezes quando a gente fala para as nossas crianças, pede desculpa, eles vão lá e pedem desculpa, mas nem sabe do que está pedindo desculpa. Eu não consegui nem traquear todas as coisas. Muitas vezes eu fiz o que eu fiz porque eu não percebi tantas coisas antes. Então, se eu falar, você está pedindo desculpas porque você chateou a coleguinha. Mas eu nem sei o que eu fiz para chatear minha colega, né? Então alguém precisa sentar e mostrar o caminho da onde chegou, né? Por que chateou? Às vezes não é uma ação, às vezes são várias pequenas ações juntas que chega num momento que o colega já deu, né? Não dá mais para ter tanta paciência. Então a gente precisa ajudar as nossas crianças a entender isso não de uma forma puramente lógica, apesar de usar, né, palavras se for possível, mas de uma forma para mostrar como a pessoa foi se impactando emocionalmente, foi chateando e foi chateando, né? Então eu preciso perceber, né, o que eu fiz, como é que eu impactei o outro, e que esse meu impacto ao outro impacta a mim mesmo. Aqui em casa, você não sabe, mamãe brava impacta todo mundo. Então se você fizer alguma coisa, né, graças a Deus hoje em dia o Pedro está muito mais tranquilo, mas quando ele gritava muito, os gritos dele me impactavam. O meu impactar de ficar irritada impactava ele de volta, né? Tinha uma resposta minha também do não gostar, a vida ficava mais chata. E impactava o Luiz também de tabela, né? Porque a gente fica irritado, a gente acaba ficando irritado com todo mundo. E eu acho super importante, é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. Às vezes eu estou irritada e sobra mais para o Luiz, né? Algum falar ríspido, alguma coisa assim. E eu busco pedir desculpas para isso e explicar, olha, desculpa, eu fui ríspida com você nesse momento e a mamãe está de saco cheio disso, coisas às vezes que não tem nem a ver com ele. Mas isso que traz o nosso companheirismo também. A gente não precisa ser perfeito, mas a gente precisa estar com o coração aberto para as nossas crianças e nem tentar ser perfeito, porque quando a gente tenta ser perfeito, a gente mascara, né, quem a gente realmente é, e aí cria uma distância emocional. Então é legal a gente ter isso em mente, que a gente vai
vai errar, mas a gente vai também ser o modelo de, quando eu erro, o que eu posso fazer para tentar remediar, para tentar aliviar, né, o impacto do meu erro, né? E sempre pensando que esse processo ele não é um processo puramente lógico de explicar A, B, C. É um processo que a gente vai falar, quando isso aconteceu, se sentiu assim. Quando a pessoa se sentiu assim, ela responde dessa maneira. E a gente percebendo que existem impactos diferentes em diferentes situações que a gente causa nas pessoas. Isso vai fazer com que, quando a gente percebe que a gente impacta negativamente uma outra pessoa, a gente vai se sentir mal com o que a gente fez. E a gente precisa que as nossas crianças se sintam mal quando elas fazem uma coisa que não é legal. Não que elas se sintam mal sobre elas mesmas. Muitas vezes falam, eu sou um menino ruim, eu sou péssima. Isso é não é, você não é péssimo. Isso que você fez, esse grito, jogar ou bater, que não é legal. Você é uma pessoa bacana, então o comportamento é que foi muito chato. Não deixar entrar nesses dramas e já cortar super de cara, né? Quando começa a entrar nesses dramas. Eu sou ruim, eu não sirvo pra ninguém, ninguém gosta de mim, né? Que entra essa ladainha, que hoje em casa a gente teve essa ladainha, de cortar bem no começo. E cortar de uma forma não, vem cá, não, eu gosto de você, não. Cortar no limite. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que ninguém está fazendo, isso é drama, isso está no 7, no 10, no 50. Calma, desce, né? Vamos botar na realidade. Não foi legal você não ter emprestado, não foi legal você ter empurrado alguém, ou não foi legal você ter gritado, ou não foi legal qualquer outra coisa, né? Ou não foi legal que você não veio quando eu te chamei. É disso que a gente está falando, a gente não está falando de um contexto de pessoa, você. Mas esse se sentir mal por ter feito alguma coisa que eu impactei o outro, é que vai trazer na nossa memória, vai trabalhar na química do nosso cérebro para a gente conseguir controlar os nossos impulsos. Né? As nossas crianças fazem muitas coisas por impulso que elas nem sabem por que estão fazendo. E só esse se sentir mal, essa memória de não ter me sentir, não gostei da resposta que eu tive quando eu fiz isso vezes anteriores, isso vai fazer com que mude a química no meu cérebro e vai me ajudar a controlar esse meu impulso, principalmente quando as crianças fazem muitas coisas por impulso, né? Quando a gente estiver nesse processo com as crianças, delas entenderem, internalizarem e todo esse processo, a gente tem que fazer isso com tempo. Não dá para fazer na pressa, não dá para fazer para querer chegar no final. Aqui o processo é mais importante que o resultado. A gente precisa dar o tempo, pausar, dar o tempo para a criança pensar, dar o tempo para a criança processar. Se a gente tentar passar muito rápido para ela entender o que ela fez, para ela entender como impactou e o resultado que isso fez, né, no outro e nela mesma, se a gente tiver muita pressa disso, eles não internalizam. A gente tem que dar o tempo, tem que ser pausada, tem que ser na vontade mesmo de fazer, né? E é assim que a gente consegue formar um pedido de desculpa sincero, né, que vai mover as nossas relações para um patamar mais saudável. Porque se eu peço desculpas para você hoje por alguma coisa que eu fiz e amanhã eu faço de novo, depois eu faço de novo, depois eu faço de novo, não adianta pedir desculpas, né? Quando a gente quer um pedido sincero de desculpa, é que a pessoa, não que a pessoa nunca mais vai errar ou nunca mais, nem vai cometer o mesmo erro, porque pode ser que cometa, né? Ainda mais se é um hábito, ainda mais se é uma coisa de impulso. Mas a gente tem que ajudar eles, né, a entender que é aqui que a gente precisa ter uma mudança de comportamento para a gente ir movendo as nossas relações. Aproveitando o tema de pedido de desculpas, o meu Facebook ficou fora do ar, eu fui uma das contas das 50 milhões de contas, e no final de semana estava completamente fora do ar e o meu message não voltou. Então eu vi que tem gente dizendo, responde para mim no message. Não tenho acesso ao message, ele fica totalmente branco. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma coisa, explicar da criança, eu não consigo responder super rápido, mas eu coloco na minha lista de lives, mas manda pelo e-mail, manda por autismo@live.com, que eu tento responder se eu tiver a experiência para responder. Beijo para vocês.